Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é José Guilherme Giocondo, eu sou psiquiatra e eu vou dar um grande aulão sobre o tema do TDAH, que é algo que eu não vejo aí de forma tão acessível no YouTube ou em outras plataformas, abordando o TDAH de uma forma tão ampla e muitas vezes técnica até, né? A gente acaba vendo muita mídia com poucos minutos, com às vezes até segundos, em que a gente aborda ou outros profissionais, outras pessoas, de uma maneira muito superficial o tema, o que, do meu ponto de vista, pode ser interessante para o público leigo, né, mas que carece de uma certa profundidade que acaba, de certa forma, subestimando o problema. Né? Então, a gente acaba sabendo e ouvindo muito sobre o problema, mas não sabendo em grande profundidade. E, como eu vou falar ao longo do tempo, é um tema da maior importância, que de fato é subestimado, tanto do ponto de vista de prevalência, como até de questões aí clínicas, e a gente vai passar passo a passo. Eu vou dividir essa grande aula em alguns blocos, né? Notadamente, aí eu vou começar com um grande roteiro, em que eu vou falar da introdução, da importância clínica e também social do TDAH, aspectos epidemiológicos, a evolução histórica, porque vocês vão ver que ao longo do tempo mudou muito, né, a terminologia, e a terminologia às vezes acompanha aspectos culturais, às vezes até morais e de juízos de valor, características clínicas óbvias, a etiologia, a neurobiologia, quais são os critérios que a gente usa para poder diagnosticar, qual é o processo investigativo, né, que vai envolver, sobretudo, anamnese, entrevista clínica, se os instrumentos de triagem e as escalas validadas são úteis ou não, quando a gente deve, quando não deve, e o diagnóstico diferencial, né, que em psiquiatria, em saúde mental, na verdade, o diagnóstico diferencial e as comorbidades são mais a regra do que a exceção. Dito isso, no final da aula, nos finalmente ali, eu vou trazer alguns guias ali, algum repertório de tratamento e manejo prático, tanto farmacológico, quanto também aspectos de intervenção psicossocial, né, com terapia ocupacional, algumas intervenções até do ponto de vista pedagógico, e não menos importante, o TDAH em adultos, né? Muito se fala do TDAH no público infanto-juvenil, que de fato é quando deveria falar mais tanto pela intervenção precoce quanto por uma prevalência mais intensa, né, mais exacerbada, mas de fato eu vou destrinchar isso que o TDAH é uma doença, né, um transtorno basicamente, em que há uma persistência. Pode não existir o TDAH inteiro, mas há uma persistência de sintomas, né? Bom, o que que é, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, chamado de TDAH, é uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, é algo que acompanha o desenvolvimento daquele sujeito, de uma determinada pessoa, ao longo da sua vida, desde os primórdios, desde idades muito precoces, e que vai ser caracterizada por uma tríade. Então, vai ter aspectos de atenção, no caso, falta dela, de hiperatividade, de impulsividade, e o mais importante que eu quero pontuar para vocês é que esses aspectos, né, então, uma desatenção, uma hiperatividade, impulsividade, precisa ser, primeiro, muito frequente, ou seja, não adianta ter um sintoma só vez ou outra, né? Aquilo tem que existir durante a vida, 24 horas, 7 dias por semana. Precisa ser penetrante e prejudicial, ou seja, pervasivo ou penetrante significa que precisa acontecer em vários ambientes. Não existe um TDAH que funciona, que tem TDAH só na escola, mas em casa ele não é TDAH. Ele tem TDAH em vários ambientes, né? E precisa ser prejudicial, porque a definição básica de transtorno é algo que é prejudicial. Se não fosse prejudicial, não há que se falar de transtorno, né? E aí, né, qual que é a importância clínica e social? Bom, é um transtorno muito comum. Na infância, né, a gente vai discorrer mais sobre isso, mas os dados de prevalência mostram de 5, às vezes até 7% de prevalência na idade infanto-juvenil, e na idade adulta, cerca de 2 a 3%, ou seja, é algo que impacta ali milhões e milhões e milhões de pessoas. Se a gente pega um país igual ao Brasil, com 220, 215 milhões de pessoas, vocês imaginam o tanto de gente que a gente está falando.
Além disso, é importante falar sobre o TDAH porque ele tem um impacto muito importante, seja do ponto de vista acadêmico, que muitas vezes é quando a gente acaba mais lembrando do TDAH, né, na escola, na faculdade, em épocas de pós-graduação, pessoas que têm dificuldade de conclusão de cursos, tiram notas ruins, mas também do aspecto ocupacional, social e familiar. A taxa de divórcio é muito grande, a qualidade da interação social, sobretudo por aspectos de impulsividade, pode ser muito ruim. Então, a gente está falando de sujeitos, né, de pessoas que têm impactos na sua vida como um todo, né? E há um custo social elevado, né? Já existe uma série de estudos ali do ponto de vista epidemiológico, de saúde pública também, que pacientes com TDAH eles tendem a ter maior repetência escolar, bullying, autoestima muito reduzida, baixa qualidade de vida, eles têm dificuldade de conclusão, né, do ano, porque tiram notas ruins, não conseguem aprender e aí, consequentemente, se sentem incapazes. Acidentes de trânsito, né, por desatenção, descuido, tem uma maior intensidade de uso de substâncias pela própria impulsividade do cérebro do TDAH e dificuldades com o trabalho, né, com rotina, organização, que pode prejudicar esses indivíduos. A epidemiologia, né, fala que, de acordo com os estudos, ou seja, há uma diferença entre 5, às vezes até 8% de prevalência mundial de crianças e adolescentes com TDAH. Essas diferenças, elas se dão, às vezes, por critérios diagnósticos adotados, ou seja, às vezes um estudo usou um critério, um manual diagnóstico que era de 2006, 2008, outro usou um manual mais atualizado, que precisava ter mais ou menos sintomas para poder fechar o TDAH. Algum poderia ter usado, inclusive, a CID, que é o Código Internacional de Doenças, enquanto que outro usa DSM, que é o Código de Doença Mental. E a fonte de informação também é muito importante, porque a gente sabe que, às vezes, a gente está falando da mesma criança, do mesmo jovem, e o pai traz um relato, a mãe traz outro relato, a avó traz outro relato. Isso é importante num cenário brasileiro, né, em que muitas vezes as famílias podem acabar sendo disfuncionais, né, então, às vezes, até pelo trabalho dos pais, né, eles ficam muito tempo fora e, por vezes, quem mais vê essas crianças são os professores da escola, ou às vezes uma avó, uma tia. Então, é importante também a gente levar em consideração que diferentes relatos, né, como crianças às vezes não são críveis do ponto de vista de relato para poder falar se ela tem TDAH ou não, a gente usa o relato de pessoas maior de idade. E às vezes, se eu uso de um pai, ou da mãe, ou da tia, ou da professora, pode haver uma divergência. E outra grande questão é a inclusão ou não de impacto funcional, né? Ou seja, tudo bem, o sujeito ele tem ali os critérios, ele preenche critérios diagnósticos para se falar em TDAH, mas aquilo não há impacto na vida dele. Então, será que a gente está falando de TDAH se não tem impacto? Ou seja, quando se fala em transtorno, a gente obrigatoriamente tem que pensar em impacto funcional, mas se não há impacto funcional, tem gente que considera que é TDAH, tem gente que considera que não. E aí a gente tem um dado muito importante, que é a diferença por sexo biológico, né? Meninos, meninas, homens e mulheres. As amostras clínicas são exuberantes do ponto de vista de diferença, né? Então, tem muito mais homem do que mulher com TDAH, sobretudo em populações mais pediátricas, né? Só que aí na população mais adulta e em contextos gerais também, né? Então, saindo do contexto clínico, hospitalar para a população geral, essa razão diminui. E aí a gente pensa no que a gente chama de referral bias, ou então um viés de encaminhamento, porque muitas vezes o que acontece é que o TDAH do tipo hiperativo ou impulsivo, ele é mais comum em meninos, e aí são meninos que incomodam mais, que trazem mais prejuízo ao ambiente familiar, ao ambiente da escola, e por vezes eles são mais encaminhados do que as meninas, que muitas vezes predomina o subtipo desatento, ela é mais quietinha, ela fica no mundinho dela lá, não incomoda ninguém, mas nem por isso ela está sofrendo menos, pelo contrário, a gente vai ver mais à frente que o impacto pode até ser muito maior. E aí a gente vê também que não tem diferenças étnicas, ou seja, na China, no Japão, na Nova Zelândia, na Finlândia, no Brasil, aparentemente o TDAH é um transtorno muito prevalente no globo terrestre inteiro, e que não tem aumentado ao longo das últimas décadas, né? Grandes estudos ali, sobretudo de Martin e Polanzik, que é um pesquisador da USP,
mostram que a prevalência não tem aumentado do TDAH. O que parece ser, e aí é um dado relativamente mais recente, é que quem tem TDAH parece que piorou do TDAH, ou seja, o TDAH ficou mais TDAH, sobretudo na desatenção, com contextos ali de uso indiscriminado de telas, né, que é outra grande polêmica, né? Ah, o aumento de telas, todo mundo tem TDAH. Na verdade, não. Na verdade, a prevalência mantém, mas o uso indiscriminado e inadequado faz com que quem tenha o TDAH piore, né? A evolução histórica é importante por quê? Porque, como eu falei inicialmente, as terminologias mudaram com o tema, né? Com o tempo, abordaram questões que foram desde aspectos de valoração moral, juízos críticos de valor. Claro, eram muitas vezes profissionais, médicos, filósofos, psiquiatras que não tinham recursos diagnósticos, não tinham ferramental apropriado para poder categorizar, ou seja, eram grandes heróis das suas épocas, né? Tentavam descrever e elaborar aquilo que eles estavam vendo com aquilo que eles tinham disponível, né? E, de certa forma, há uma evolução muito bonita, né, que a gente consegue entender desde ali do século XVIII, apesar de alguns relatos até pré-socráticos e antes de Cristo, mas que, sobretudo, a partir do século XVIII em diante, grandes nomes expoentes aí da medicina conseguiram, com descrições muito fidedignas ao que a gente entende hoje como um quadro clínico do TDAH, chegar a esse consenso. E aí os critérios diagnósticos se transformam, né? Então, a gente usa o diagnóstico de saúde mental, a DSM, que é uma entidade muito mais exclusiva de transtornos mentais e americanizada, da Associação Americana de Psiquiatria, e a CID, que é o Código Internacional de Doenças, é mais global e abrange todas as doenças catalogadas até então, não apenas as doenças psiquiátricas. O que é interessante, a gente vai ver que, com o passar dos anos, né, a DSM e a CID eram muito divergentes, né, tinham questões políticas, questões de opinião pessoal dos profissionais que estavam por trás do desenvolvimento e da atualização, e hoje, com o avanço da ciência, com o avanço da medicina baseada em evidência e pensando numa convergência ali de estudos e de racional, a gente vai ver que os manuais atuais, né, que é a DSM-5 revisada e a CID-11, elas estão mais ou menos idênticas, né? Então elas tendem a convergir. E aí a gente pensa, né, como eu falei, de que o transtorno passou de uma ideia de problema moral, de um problema de conduta, né, que era muito comum no Brasil até a década de 90, começo dos anos 2000, né? Quem não lembra daquela criança hiperativa, daquela criança desatenta, que era muitas vezes chamada de preguiçosa ou de sem noção, muitas vezes até com questões ali religiosas ou culturais muito importantes no nosso meio, no nosso país, e que hoje, graças à pulverização de boa informação, à democratização do conhecimento, a gente consegue falar sobre um transtorno, sobre uma condição que não culpa do indivíduo, né? É algo com que ele nasce, que tem tratamento, que tem prognóstico e que a gente consegue ajudar, não só essa pessoa, mas a sua família. E aí chegar no ideal, que é mudar uma trajetória de vida, né? As primeiras descrições, como eu falei, né, elas remontam ali do século IV antes de Cristo, né? Teofrasto, na Grécia Antiga, ele tinha um livro clássico chamado Caracteres, né, ou Characters, ou características, enfim, que são personagens, basicamente. E aí um dos personagens era o capítulo denominado O Homem Obtuso, que descreve características, né, descreve uma persona com aspectos comportamentais muito semelhante ao TDAH moderno, que a gente entende hoje com a DSM-5, né? Então, assim, vários dos sintomas que o Teofrasto descreveu no século IV antes de Cristo já se pensava com desatenção, impulsividade, dificuldade de concentração. Hoje, possivelmente, né, a gente pensa que seria uma descrição clássica do subtipo do TDAH subtipo misto, né, ou combinado. Já do ponto de vista mais formal, né, uma época mais iluminista, a Revolução Francesa, o início ali da metodologia mais científica, né,
se aproximando ali de descrições mais cartesianas, a gente vê também alguns médicos, né? Então, a gente vê na Alemanha o Weikart, que descreve déficit de atenção, erros de descuido, de organização, tem uma descrição de alguns pacientes, e o Christon, na Escócia, né? Que coloca no seu livro, né, que é um estudo, uma investigação sobre a natureza e origem do desarranjo mental, que ele coloca um dos uma das descrições ali era um quadro clínico muito semelhante a TDAH em adulto, né? E a gente vê como tem questões, né, desarranjo mental, ou seja, tem uma questão ali, talvez até anatômica, né? Já na Alemanha também, a gente sabe que os alemães, os nórdicos, eles são muito famosos por anedotas, mas também pela criação ali de contos e fábulas, né, para descrever algum aspecto mais maduro ou mais da natureza adulta, né? E aí o Hoffmann, na Alemanha, no século XIX, ele faz um conto, né, que se chama Struwwelpeter, que é um conto ilustrado de crianças impulsivas, inquietas, que não param quietas, que são descritas ali por essa figura, né? Essa criança é agitada, que sobe em tudo, enfim. E muito se fala, por exemplo, que do ponto de vista ali iconográfico, até de imagem, né, visual, a Edward Mãos de Tesoura foi baseado um pouco nessa figura, né? E as primeiras descrições mais clínicas mesmo, né, a gente tem Bournonville, na França, no final do século XIX, que descreve uma instabilidade mental para descrever crianças anormais, segundo ele, internadas em instituições médicas e educacionais. E, novamente, né, a gente está falando de um viés, né, são crianças naturalmente mais graves, talvez até em cenários ali, século XIX, a Europa estava envolta, né, sobretudo França, Alemanha, em aspectos de guerra, então muitos órfãos, uma certa pobreza ali, então dá para se pensar que eram crianças realmente graves, né, institucionalizadas, e que o Bournonville colocava como instabilidade, né, uma instabilidade mental. E quando a gente fala de algo que é um turning point, ou seja, algo que mudou realmente o jogo, a gente começa com Steele na Inglaterra, no comecinho do século XX, um pediatra inglês, né, é considerado o pai da pediatria inglesa. Ele proferiu uma palestra no Royal College of Physicians, né, que é o Colégio Real de Médicos, e que posteriormente foi publicada no The Lancet, né, um grande periódico da área médica. E essa palestra chamada, né, então, uma condição anormal psíquica de crianças. E ele faz um trabalho belíssimo, né? Você imagina, 1902, a gente não tinha método de imagem, a gente não tinha validação de escalas, não tinha basicamente nem antibiótico, e ele já faz uma descrição ali, um estudo com 43 crianças, e ele consegue reconhecer, né, aspectos de atenção, de impulsividade, de comportamentos desafiadores, e aqui é muito interessante, que ele já traz sem o déficit intelectual, ou seja, já tem alguma questão ali que talvez seja diferente de um paciente com deficiência intelectual, por exemplo, né? E aí ele propõe, né, apesar de ter essa beleza toda, claro, ele é um homem do seu tempo. Ele coloca que esse quadro era basicamente um déficit no controle moral da conduta, né? Então ele tinha essa valoração mais moral, né? De certa forma, há uma descrição médica formal do que a gente chama hoje de TDAH, né? É um N, né? É um tamanho de amostra considerável, com descrição muito detalhada, com aspectos muito semelhantes ao que se entende como TDAH hoje, feito há mais de 100 anos, né? Entretanto, o Steele colocava como um problema de controle moral, né? Pós-Steele começam ali, né? Então, ao invés de questões morais, vai para uma linha mais associada a impactos anatômicos, né? Então, o cérebro dessas crianças, desses adultos que não está, que tem alguma alteração ali, né? Isso coincide também com alguns aspectos ali do tempo, né? Então, a gente vê que período entre guerras, e a gente tem pessoas como Lombroso, né, que tem
que abordam do ponto de vista ali de um aspecto forense até, né, de uma psiquiatria forense, algo mais determinista e tudo mais. Lombroso e outros profissionais de saúde mental da época, eles traziam, né, de que algumas alterações anatômicas do formato da cabeça, da orelha, dos sulcos, né, cranianos, levava a alterações cerebrais que, na prática, significavam, por exemplo, um TDAH, uma depressão, uma predisposição à psicopatia e por aí vai. Hoje a gente sabe, obviamente, que isso não faz o menor sentido, mas, novamente, são homens do seu tempo, né? Década de 20, 30, já se começa ali, né? Então, o termo inicial, dano cerebral mínimo, que é cunhado por Cohen, por Horman, e na década de 60, a gente pensa de que nem todas as crianças tinham lesões, ou seja, a gente começa a progredir há um dano cerebral, apesar de mínimo, ou seja, todo mundo que tem o que a gente chama hoje de TDAH é um dano cerebral, de alguma forma, de maior ou menor monta, seja porque bateu a cabeça, porque faltou oxigênio, porque teve um AVC, seja. Na década de 60, há um reconhecimento de que isso não é generalizável. E aí a gente fala de uma disfunção, ou seja, a gente transpõe o aspecto anatômico, físico, para algo mais funcional, ou seja, a estrutura pode estar íntegra do cérebro, mas o que acontece é que há uma disfunção de alguma área ali, que ela é mínima, mas que leva ao fenótipo, à clínica do TDAH. De certa forma, né, são primeiras tentativas ali de trazer um correlato biológico, né, e neurológico para explicar o transtorno. De certa forma, a gente faz isso até hoje, né? Até hoje se faz, por exemplo, eletroencefalograma, estudos de neuroimagem com ressonância cada vez com uma sensibilidade, com uma qualidade maior, para ver se alguma alteração ali pode justificar o que a gente chama hoje de transtorno TDAH ou outros quadros, né? Na década de 30, né, então a gente tem ali os avanços, né, quando a gente pensa em Kramer e Pownall, tem a descrição de uma doença hipercinética, né, então pessoas muito inquietas do ponto de vista motor, mas também ao mesmo tempo muito distraídas. Em 37, há um fenômeno muito interessante que poucas pessoas falam ou estudam, que é a questão da primeira descrição farmacológica para o que hoje a gente entende como TDAH. Charles Bradley, né, ele vê, é algo muito empírico, né, então foi através de correlatos de uma grande sensibilidade profissional, ele vê que crianças e jovens que usavam a benzedrina, né, que é um estimulante usado para outras questões, apresentavam melhora no desempenho escolar, e aí foi postulada a hipótese de que talvez essa substância pudesse estar correlacionada a um tratamento para distrabilidade, para problemas ali atencionais. E aí a gente tem consolidação e classificação do ponto de vista mais formal, né? Em 77, a gente tem o quê? A gente tem a síndrome hipercinética da infância, 92, transtorno hipercinético, e aí a CID-11, né, que está vigente no Brasil até agora, né, então basicamente não é obrigatório, mas já está vigente, que é basicamente o TDAH. Então a gente vê que o Código Internacional de Doenças, atualmente, ele aborda o TDAH bem como a DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico Americano, que também descolocava a reação hipercinética, na década de 80 já reconhecia a desatenção como uma questão, e ali, muito antes até da CID, a DSM, claro, é focada em saúde mental, então ela, de certa forma, tem quase uma obrigatoriedade de pioneirismo, já colocava na década de 80, 90, não só o TDAH, né, o reconhecimento dele, mas os seus subtipos, né? E aí a gente mantém, né, em 2013 com a DSM-5, 22 com a DSM-5 revisada, apenas alguns ajustes.
Os modelos mais recentes, eles abordam aspectos que vão desde uma ordem neurobiológica, que a gente vai falar muito de regulação e desregulação de dopamina e noradrenalina, de alguns circuitos, né, frontostriatais e cerebelares, que vai ser posto mais à frente, e essas desregulações e alterações de circuitaria explicam os sintomas da desatenção, da impulsividade e da hiperatividade. Por outro lado, a gente também tem um modelo mais cognitivo, né, que a gente vê muito, por exemplo, em avaliações neuropsicológicas e por aí vai, que coloca o TDAH como o maestro, a grande vedete ali dos transtornos que cursam com disfunção executiva, que é uma atenção seletiva ruim, memória de trabalho ruim, dificuldade de controle inibitório, alteração da motivação, com uma preferência por recompensas e gratificações mais imediatas, dificuldades de regulação emocional. Vocês veem que a gente está falando aqui, que tudo bem, a gente tem, o que é o TDAH? É um problema de dopamina e noradrenalina. É um problema de algumas estruturas de circuitos cerebrais. Mas a gente está falando também de um transtorno que cursa com problemas executivos, cognitivos, de planejamento, de atenção, que cursa com motivação, com problemas motivacionais, né? Tem autores, inclusive, que advogam de falar do TDAH como um transtorno de oscilação motivacional. Aquelas pessoas, quem nunca viu, né? Que às vezes está com muito fogo para poder fazer uma coisa e faz, e depois logo se enjoa, aí fica mudando, fica pulando de galho em galho e não conclui nada, né? Está sempre muito animado, muito disposto para fazer algo, mas essa gasolina queima rápido. E também a gente está falando de um transtorno que cursa com desregulação emocional, né? Com impulsividade, com agressividade, rompantes, oscilações emocionais. Isso, por óbvio, vai ter alterações na vida social, conjugal, familiar das pessoas com TDAH, né? E hoje a gente pensa, né, isso foi muito comum no começo dos anos 2020 e tal, que é o RDoC, que é o Research Domain Criteria, que é uma visão mais dimensional, em graus de funcionamento, né? De certa forma semelhante ao que a gente pensa o TEA, né? É como se fosse uma paleta de cores em que eu vou ter aqueles pacientes, aquelas pessoas que estão mais próximas do preto, ou seja, com muito sintoma, com muito impacto na vida, e outras que estão mais próximas do branco ou do transparente, ou seja, é algo muito levinho, né? O grau de funcionamento, bem como a gente pensa no TEA nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Isso é importante porque vai guiar prognóstico, intervenções diferentes, e vai ter uma maioria ali que vai estar numa zona cinzenta, às vezes cinza mais escuro, cinza mais claro. E o RDoC, ele também integra, né, tanto o aspecto ali neurobiológico, os modelos neurobiológicos, mas também os modelos cognitivos. De certa forma, é o que a gente faz hoje na prática clínica, né, algo mais integrativo, e que leva em consideração os avanços da ciência. Quando a gente fala, né, de TDAH ao longo da vida, é importante a gente lembrar que não é um problema só da infância. É um problema que muitas vezes, né, entre 60% e 65% dos pacientes com TDAH podem até não ter TDAH depois da idade adulta, né? Tem na infância, na adolescência, mas algum grau de prejuízo ele vai ter. Ele pode não ter os 5 dos 9 critérios, né, que a gente vai falar posteriormente. 6 de 9, mais 5 dos 9 quando é adulto, né? Pode ter 3, pode ter 4, pode ter 2, mas às vezes esses 2, 3 são tão impactantes que ele nem está dentro dos critérios diagnósticos de TDAH, mas ele tem mais prejuízo do que talvez outra pessoa que tenha mais sintomas, mais quantidade, mas menos intensidade. E a gente vai ver também uma variação qualitativa do TDAH, né? O que eu quero dizer? Na infância, vai ter um predomínio ali de hiperatividade motora, impulsividade, problemas escolares. Na adolescência, vai predominantemente desatenção, vai piorar o rendimento escolar, pode ter um risco grande de abandono, bullying, uso de substâncias, né? Então, faz parte da adolescência ali a busca por novidades, enquadramento social, experimentações, que num paciente com TDAH pode ser prejudicial. E quando a gente está falando do público adulto, o TDAH vai se manifestar muito mais como uma inquietação interna, uma dificuldade de planejamento de contas, de rotina, instabilidade no trabalho, instabilidade num casamento, numa relação. E aí, novamente, como eu falei, boa parte, de fato, não tem, boa parte dos pacientes que têm TDAH na infância e adolescência, eles remitem, né? Eles não vão ter na idade adulta.
Só que eles podem não ter o TDAH propriamente, mas algum grau de impacto por conta disso pode ter. E as características clínicas, né, pessoal? Por que que, bom, chegamos até aqui, o que que é o TDAH, né? É a desatenção, né? Então, que precisa ser muito frequente, pervasiva, ou seja, em mais de um ambiente e causando impacto na funcionalidade. Ou seja, ele pode ter desatenção e também ter hiperatividade e impulsividade, ou ele pode ter só desatenção ou só hiperatividade e impulsividade. A gente vai pensar no contexto de impulsividade, hiperatividade levando muito ao funcionamento cognitivo, funcional, emocional e social também, e, como eu falei, a gente precisa lembrar de que, seja quais são esses critérios, eles precisam estar presentes em todos os ambientes, durante todo um período, desde uma idade jovem, e causando um problema funcional. As apresentações, né, quando eu falo do sujeito que tem uma predominância da desatenção, é mais comum em meninas, né, em crianças do gênero biológico, do sexo biológico feminino. São sintomas muitas vezes silenciosos, né, com esquecimento, distração, uma certa lentidão cognitiva, que a gente chama de sluggish cognitive tempo, e muitas vezes é subdiagnosticado, porque na nossa cultura ocidental, por exemplo, né, na maior parte das culturas, inclusive, uma menina mais quietinha, mais desatenta, é até bonitinho, né? Ela não causa, né? Uma menina hiperativa, mais impulsiva, é algo que muitas vezes chama até mais atenção, é visto com maus olhos, né? Então, aquela pessoa que fica ali no cantinho da sala, que não causa problema, está sempre no mundo da lua, e aí muitas vezes é subdiagnosticada e ela está sofrendo horrores, não está aprendendo conteúdo, não está se desenvolvendo, e aí o predominantemente hiperativo, impulsivo, é mais frequente em meninos e na primeira infância, né? A gente está falando de um cérebro que está em desenvolvimento, né? E obviamente as estruturas cerebrais em desenvolvimento fazem com que essa imaturidade leve a uma maior impulsividade, hiperatividade, né? Com o passar dos anos e do próprio amadurecimento, a gente tende a ficar menos impulsivo, menos hiperativo. E os sintomas mais chamativos são, bom, primeiro que é mais comum em meninos e que é uma certa inquietação, tá ligado no 220, não para quieto, tem um motorzinho, fica sempre tacando coisa, não deixa o amigo terminar, quer sempre, não espera a própria vez, brincadeiras de turno são muito sofrimento, aspectos de agenda futura, então a escola vai fazer uma viagem na semana que vem, a criança não consegue esperar, sempre há um sofrimento muito importante nessa linha. E aí, quando a gente pensa do ponto de vista combinado, né, é mais comum nos serviços clínicos, né, então ambulatórios, consultórios, etc., e acaba combinando, ou seja, tem tantos critérios da desatenção, mas também critérios da hiperatividade e impulsividade. E a apresentação clínica é uma tríade, né? Então, é uma roda que vai ser dividida em três aspectos: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Quando a gente pensa na desatenção, dificuldade de prestar atenção em detalhes, cometimento de erros, esforço para ouvir quando alguém fala, porque a pessoa fica sempre se distraindo, dificuldade de organização de tarefa e atividades, porque começa algo, sempre tem outra coisa mais interessante, algo que exige um esforço mental, dá aquela preguiça exagerada, então nem começa, né, que muitas vezes é a procrastinação, distrabilidade intensa com estímulos externos, ou seja, uma criança que está ali na sala de aula, passa a borboleta na, na janela, já muda, o amiguinho do lado está fazendo uma coisa também, já perde o foco da aula. A hiperatividade, né? Mexer muito as mãos, não para quieto, né? Isso a gente vê muito no consultório, né? O paciente entra, é impressionante como já dá para saber, né? Ele já entra fungando, se mexendo, não para, ele senta, depois ele levanta, ele pergunta se pode tomar um café, uma água, te interrompe, não consegue ficar num lugar silencioso, são aquelas pessoas que têm aquela dificuldade de lidar com o tédio, com o ócio, né? Precisa estar sempre fazendo alguma coisa. E a impulsividade, né, aquela coisa, né, de deixar escapar a resposta, o famoso sem filtro, né, sem noção, dificuldade de esperar a vez de jogos, ou seja, brincadeiras de turnos que precisam esperar a vez do outro, tem uma certa angústia e muita interrupção em outras pessoas para poder falar. Perdão. E aí, quando a gente pensa, né, uma coisa muito importante é que as crianças com TDAH elas podem manter o foco em tarefas específicas, né? Os pais trazem muito isso. Não,
Nunca vi. Meu filho, ele tem o TDAH que é muito seletivo, né? Quando é para jogar videogame, para brincar com os amigos lá, ficar jogando Roblox, Fortnite, ele vara à noite, não tem problema nenhum de se concentrar. Inclusive, ele é campeão de Fortnite, de LoL. Sim, porque, novamente, a gente vai para a segunda etapa, que é a motivação, a relevância e a atratividade de determinada tarefa influencia a intensidade dos sintomas. Ele pode fazer isso, esquecer de fazer todo o resto, inclusive de fazer xixi, de ir ao banheiro, de comer, porque aquilo tem um grau de motivação, de relevância, de atração muito maior do que teria para quem não tem TDAH. E aí ele consegue direcionar recurso cognitivo para focar naquilo, né? Isso é muito comum quando a gente pega crianças, por exemplo, que eu falo, poxa, mas vai bem? Ah, não, olha, meu filho vai bem em história, geografia, mas matemática, mas ele gosta? Não, ele odeia matemática, não curte. E ele, curiosamente, vai muito bem em história, geografia e tal, e ele gosta, ou seja, aquilo traz mais motivação, ele gosta mais do assunto, e, consequentemente, ele consegue ser, entre aspas, menos TDAH, ou seja, recrutar mais recursos cognitivos para conseguir focar naquilo que ele gosta. Outra coisa importante também é adulto, né? Então, isso a gente pode orientar, por exemplo, escolhas profissionais. Você imagina, um sujeito que ele tem TDAH, ele é adulto, ou seja, ele já tem desatenção, às vezes até impulsividade, tédio, dificuldade de lidar com o ócio e tudo mais, e ele está trabalhando com algo que ele odeia. Ou seja, imagina, a motivação está lá embaixo, a relevância daquilo é lá embaixo, a atratividade daquilo que ele trabalha está lá embaixo, e ele já é desatento, já tem dificuldades por si só cognitivas pelo TDAH, esse sujeito vai performar muito mal no trabalho. Então, às vezes, o nosso trabalho, né, sobretudo com adolescentes, com jovens adultos, é direcionar, entender mais ou menos qual é o sistema de crenças, de valoração, o que aquela pessoa deseja e tentar moldar um histórico, né, uma trajetória de vida que seja mais motivadora, mais relevante e atrativa, né, para minimizar o impacto que isso tem. Por outro lado, né, a gente brincar, às vezes a gente tem famílias que são muito desestruturadas, mas às vezes a gente tem famílias que são muito, que mimam muito, né, são muito permissivas, né? Aquela mãe que não deixa o menino, a cueca do menino caiu no chão, a mãe já está pegando para lavar, deixa os filhos acordarem a hora que querem no final de semana, fazerem o que querem. Ou seja, crianças que nunca precisaram se preocupar com nada, né? Os próprios pais fazem as tarefas deles, etc. E às vezes esse ambiente, de certa forma, estruturado, por vezes até muito estruturado, faz com que essas crianças fiquem mascaradas. Aí, por exemplo, se vai fazer faculdade fora, né, vai morar fora de casa, vai fazer uma faculdade em uma cidade que é longe, precisa começar a fazer conta, precisa começar a pagar as contas, a dormir no horário, acordar no horário, a estudar, a lavar roupa, e aí os sintomas podem ficar muito evidentes. Uma coisa da prática clínica muito comum, né, que o TDAH aparece aí nesse período. Bom, quando a gente pensa de repercussões, a gente está falando que o TDAH é um problema muito mais amplo do que só falta de atenção, né? Está falando de funções executivas, que são funções ali da ordem cognitiva, está falando de alterações de linguagem, de distúrbio de processamento ativo central, problemas de habilidade social, de regulação emocional e também processamento sensorial. A gente lembra muitas vezes processamento sensorial quando a gente fala de autismo, mas ele também está associado ao TDAH. E aí, pensando, né, na função executiva, cujo correlato anatômico é muito o córtex pré-frontal, nossa área cerebral mais anterior, as funções executivas são um conjunto de processos cognitivos que vão ser responsáveis, e essa palavra é mais importante, por uma série de coisas, mas ela tem que sempre ser direcionada a uma meta. Não adianta a gente falar, é responsável por organizar, regular o comportamento, etc. Não, não. É responsável por tudo isso, ou seja, organizar, regular o comportamento, monitoramento, direcionamento e calibrar o que eu estou deixando ou estou fazendo ou deixando de fazer, de certa forma com que eu consiga planejar, iniciar, sustentar e concluir uma meta. Essa palavra é a palavra de ouro. Pensou em TDAH, pensou em disfunção executiva, córtex pré-frontal. Função executiva está associada a vários outros construtos, né?
desde a autoconsciência, inibição, memória de trabalho, memória verbal, regulação emocional, motivadores, planejamento e resolução de problemas, né? Pensando inicialmente ali na autoconsciência, que é a atenção autodirigida, é muito aquela reflexão sobre nós mesmos, né? Então, vai ser exercício de vida diária, vai ser exercício diário espiritual, vai ser exercício de consciência diária, enfim, várias até formações esotéricas e teológicas abordam isso. De qualquer forma, é a nossa capacidade de refletir sobre a gente. Temos tais pontos fortes, eu tenho determinadas limitações, quais são os impactos que os meus pontos fortes me trazem, positivos, os impactos que os meus pontos negativos me trazem, e qual é o impacto dessas atitudes no meio ambiente, como eu posso regular, né? Então, sendo a capacidade de me entender, saber onde eu vou bem, onde eu vou mal, e, de certa forma, direcionar algum eixo de mudança para atender a um equilíbrio, a gente está falando do elemento central da inteligência emocional, né? Já quando a gente para e começa a falar, por exemplo, em outro aspecto, como a inibição, ou seja, a capacidade de autocontrole, é controlar aqueles impulsos imediatos, é esperar a nossa vez, é não falar o que a gente pensa em determinado momento para nos prejudicar, é evitar comprar aquela coisa que a gente quer comprar no impulso porque apareceu uma propaganda no Instagram, resistir a distrações que são mais interessantes, ou seja, estou estudando para o vestibular, para passar em medicina, mas, poxa, é tão mais gostoso assistir desenho, é tão mais gostoso eu sair e brincar com os meus amigos, é tão mais gostoso jogar online. A minha capacidade de resistir a isso, pensando numa meta, num planejamento a médio ou longo prazo, é a minha capacidade de inibição ou de autocontrole, né? Então, aquela coisa, né? Tem um estudo muito interessante que mostra isso, que é no YouTube é fácil de achar que é a questão do marshmallow. Você coloca uma série de crianças ali numa sala e você fala, olha, vou te dar um doce, um marshmallow, que seja e tal, pode ser dinheiro, vou te dar R$ 10, enfim, sei lá. E se você aguardar X minutos, você vai receber um segundo doce. Só que se você comer, você não recebe mais. E eles se olham, e aí uma outra criança aguarda, só que muitas comem, né? Então, quanto mais novinha a criança, mais ela come, né? A gente sabe que a capacidade de autocontrole, né, de inibição, de ser menos impulsivo, claramente pior em crianças menores, né? E aí, bom, se você ganha dois, aí se você controlar, você ganha três, se controlar, você ganha quatro, né? E aí, muitas das crianças comiam primeiro e não recebiam os próximos. Bom, aí, quando a gente pensa em outros, né, então, função executiva, memória de trabalho não verbal, que é a imaginação, a representação de cenários futuros, está muito associado à nossa capacidade de visualizar mentalmente eventos passados, presente e futuro, ou seja, uma certa cronologia, construção de planejamento, resolução de problemas, ensaiar cenários, antecipar consequências e decidir, né? É, Quando a gente fala, por exemplo, na memória de trabalho verbal, é muito comum estar alterado no TDAH, né? Trabalho verbal ou memória de trabalho, do inglês chama working memory, e é uma das características mais comumente alteradas no TDAH. É a capacidade de usar a linguagem interna, né? A nossa voz interna, para guiar pensamentos e comportamentos. Está muito associado ao pensamento verbalizado, né? Então a gente pensa, a gente, de certa forma, está falando conosco, resolução de problemas, autocontrole, e na função clínica acaba sendo a possibilidade de planejar, seguir regras, tomar decisões baseadas em objetivos, ao invés de impulsos imediatos, né? Então, aquela coisa, né? Bom, eu preciso me organizar passo a passo, preciso primeiro ler as questões, depois assinalar. Essa habilidade é muito está muito associada à memória de curto prazo, a sintomas do que eu chamo de passo a passo, né? Primeiro você, é igual o manual de instrução de montagem de móveis, né? Pegue o parafuso tal, encaixa aqui, depois faça isso, aquilo. Isso está muito ruim, geralmente está muito alterado no paciente com TDAH. E aí também tem a regulação emocional, que é o controle e a regulação adequada da intensidade emocional, né? Ou seja, eu tenho um determinado estímulo emocional,
é a minha capacidade de reagir àquilo de forma adequada, né? Então, se eu tenho um estímulo de ordem 3, de intensidade 3 triste, eu devo corresponder mais ou menos a nível 3 também, de certa forma, triste. Agora, se alguém me fala uma coisa que é pequena e eu já faço basicamente tempestade em copo d'água, eu tenho uma desregulação excessiva, ou seja, o estímulo é pequeno e eu tenho uma reação desproporcional. Por outro lado, se a pessoa me faz uma reação muito intensa, muito grave, né, algo que me impactou muito e eu reajo pouco, eu tenho uma hiporreatividade, que também não é adequado, né? Isso é muito associado à birra, né? Muitas vezes os pais, professores falam, essa criança faz muita birra e tudo mais, e birra não necessariamente é isso, né? Birra é um contexto muito mais de querer chamar atenção, de contexto ali de procura por afeto e tal. A reação desproporcionada muitas vezes leva à autoestima ruim, porque as crianças muitas vezes elas se sentem culpadas depois, se sentem até infantilizadas e tal. É algo que pode ser muito prejudicial para relacionamentos, por exemplo, né? Você vê, né? Imagina um adolescente, um adulto, né, que tem uma discussão ali começou a ter um relacionamento, começou a namorar há pouco tempo, e aí, numa primeira, segunda discussão, já grita, já eleva a voz, já tem uma reação desproporcionada, a contraparte pode terminar um relacionamento que acabou de começar e que poderia ser muito bacana, porque o sujeito é visto como alguém desregulado, imaturo. É a regulação da motivação, né? Então, que é, né? Significa que eu preciso estar sempre motivado? Não. Mas eu também não posso estar ou zero ou 100, né? Ou 8 ou 80. Eu preciso ter um mínimo de motivação para coisas que são necessárias, que são muitas vezes tarefas entediantes ou demoradas, muitas vezes associadas a planos ali de médio, longo prazo, né? Então, muitas vezes vai estar associado a eu persistir num determinado estudo à tarde, num curso de redação, porque eu tenho um plano futuro de passar numa faculdade pública, difícil e tudo mais, né? É o sujeito que tem dificuldade de regular essa motivação, muitas vezes ele acaba preferindo fazer outras coisas, né? Porque realmente o 8 vira 80 para outra coisa e a atividade monótona vira nem 8, né? Vira zero. É isso, né? Então, apesar do cansaço e da vontade que eu tenho ali de pegar o celular, jogar online, o sujeito consegue continuar a estudar com afinco, com concentração e tal. Isso também é muito comum em atletas de elite, né? A gente vê muito a Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Parece aquela coisa glamurosa, mas nos bastidores, né? Quantos anos, décadas ali de preparo e de repetição de coisas monótonas não foram necessárias para que aquele jogo, aquele sprint ali, que os louros, né? Que a gente vê na TV, com medalha, com troféu, fosse atingido, né? E aí o planejamento de resolução de problemas é algo muito importante, sobretudo no adulto com TDAH, né, que é a hierarquização de tarefas, definir metas, quais são os passo a passo, ajustar o nosso comportamento, flexibilização, né? Então, eu quero chegar nessa determinada meta, nesse objetivo, o que que eu preciso fazer, deixar de fazer, ajustar, e é necessário, inclusive, para a gente ter flexibilização frente a novidades, a cenários que mudaram, né? Bom, pessoal, a desregulação emocional é algo muito importante, né? Não é um critério que vai estar na CID, na DSM, mas ela é muito prevalente, é muito comum, seja pela impulsividade, pela hiperatividade, pela comorbidade com outros problemas, como TOD, transtorno opositor desafiante, depressão. É a dificuldade que a gente tem de modular a intensidade, a duração e a expressão das nossas emoções. Ou seja, são reações que são desproporcionais. Se eu falo alguma coisa, por exemplo, nossa, mas seu cabelo tá meio bagunçadão hoje, né? A pessoa já surta, já quer gritar enfim, tem uma reação ali absolutamente fora do esperado, com algo que, ok, foi um comentário indelicado, algo assim, mas que não era para tanto, né? Isso leva a grandes prejuízos, né? É muito comum com crianças, né? Então, aquela criança que perde no jogo, que bate na mesa, joga o tabuleiro, quebra tudo e tudo mais, que não sabe lidar com frustração, com perdas, né?
E o impacto é muito importante porque muitas vezes, né, clinicamente, como a gente vê isso, né, com muita crianças ou até adultos com irritabilidade, explosões de raiva, de frustração, oscilações rápidas do humor também está associado, ou seja, a pessoa não consegue regular o humor de certa forma num eixo ali mais ou menos constante. Às vezes um impactozinho, acontece uma coisa legal, ela já fica eufórica, acontece uma coisa que ela se frustra, ela já entra em colapso, e uma certa dificuldade de se acalmar depois de estresse, né? Uma certa dificuldade de se regular novamente, né? Os impactos são imensos, porque vai ter prejuízo nas relações interpessoais, os pais vão ficar cansados, podem brigar, pode haver até conflito físico, colegas, parceiros, como eu falei, né? Ninguém gosta de ter amigos que se fala uma coisinha, a pessoa já sai de si, já se frustra com qualquer coisa, é muito menos se relacionar com uma pessoa assim, né? É muito desgastante, é algo muito desagradável. E acaba tendo, óbvio, né, pior no desempenho, porque a pessoa acaba se sentindo mal, muitas vezes tem autoestima abalada. No contexto profissional, pode ser visto como um sujeito imaturo, com pouca inteligência emocional, e ter desregulação emocional leva a mais comorbidades, como depressão, ansiedade, e baixa autoestima, né? Fica aquela coisa, eu não consigo me controlar, me autocontrolar, eu sou infantil, a sensação de não ter controle sobre si mesmo é muito ruim. Outra questão também, né, que é a questão das habilidades sociais, que muitas vezes está associado ali a autismo, a personalidade borderline, inclui uma série de habilidades, de um conjunto de comportamentos interpessoais que faz com que o indivíduo consiga interagir de forma adequada, construtiva e eficaz em vários contextos sociais, ou seja, não só num ambiente, mas em vários contextos, né? Vai ter uma série de habilidades, né? Então, a gente está falando de habilidade social, a gente está falando de estratégias de comunicação, estratégias de empatia, a capacidade do sujeito ser assertivo, ou seja, se fazer entender, a cooperação, a capacidade de resolver conflitos. E aí a gente vê, né, às vezes a criança não tem essa habilidade, essa capacidade ali de resolver conflito, de cooperar, e acaba sendo isolada dos coleguinhas, né, não é chamado para esportes, ou para brincadeiras, ou para festas, isso leva a um adoecimento, a um sofrimento psíquico imenso, né? No contexto da impulsividade, aquela pode ser muito comumente aquelas crianças e também adultos, né? Que você está falando, a pessoa já está te cortando. É uma coisa que é muito chato, né? Toda vez que o paciente tem isso, eu confesso que é uma característica que me incomoda, né? Parece até soa como uma certa arrogância. Muitas vezes eles falam, não, é que eu sou muito prático. Eu falo na lata, eu sou muito transparente. E, na verdade, não necessariamente né? Não é necessariamente um sujeito objetivo e prático. Muitas vezes é uma falta de filtro, uma impulsividade, né? E aí isso leva à dificuldade de manter amizades, relacionamentos e por aí vai, né? Já a linguagem também está alterada no TDAH, olha só, né? Não é só autismo que tem problemas de linguagem. A gente pode ter atraso, dificuldade de linguagem, pode ter problemas de compreensão verbal, pode ter a dificuldade de manter a coesão e clareza ao se comunicar por conta da memória de trabalho, ou seja, a pessoa acaba se esquecendo, é muito comum isso. Então, blá, 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 o que eu estava falando mesmo, doutor? Nem sei. Bom, deixa quieto. Então, na consulta, basicamente é isso que a gente vê, né? E também temos que falar do DEPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central, que é uma alteração, né, que é muito reabilitada e investigada por fono, que é o sujeito ele ouve, ou seja, o ouvido dele, o órgão sensorial está íntegro, mas a nível cortical, a nível cerebral, o processamento daquilo que se ouve não é adequado. E aí ele tem dificuldade de compreender falas longas, porque não está processando adequadamente. É, no consultório, muitas vezes aquela coisa, né, de que fala, olha, não entendi nada do que foi falado. Eu estava lá presente, ouvi a aula, mas não entendi nada. E a gente vê que alguns estudos de prevalência mostram 12 em 15, alguns estudos mais antigos, né? Então, de qualquer forma, há uma taxa de associação enorme e é sempre importante a gente investigar, sobretudo quando o sujeito ele começa a tratar o TDAH e não melhora, né? Continua com rendimento não tão bom.
a gente suspeita de que ele não presta atenção, de que tem questões, o famoso, ele ouve, mas ele não entende o que é falado, né? E a questão do processamento sensorial também, né? O que que é o processamento sensorial? É a capacidade do nosso sistema nervoso central de organizar os inputs, ou seja, o que eu estou vendo, ou o que eu estou ouvindo, ou o que eu estou sentindo, o que eu estou cheirando, o que eu estou mastigando, está na minha boca, com o próprio corpo, né? Eu vou processar isso. Então, se eu tenho um problema de processamento, digamos que eu processo demais, hiper, qualquer barulhinho já vira um barulhão para mim. Qualquer gostinho amargo já vira um gosto amargo insuportável. O nível 2 de dor vira um nível 1000, que é o caso da fibromialgia, por exemplo, né? Uma luz que, tudo bem, pode até ser incômoda, aquela luz branca e tal, mas para uma pessoa com processamento alterado pode incomodar demais, no caso do hiper. E que pessoas que hipoprocessam, né? Então tem hiporreatividade, pode ouvir um barulho enorme e não se incomodar, pode estar com um gosto horroroso na boca, não se incomodar, um cheiro muito desagradável, não se incomodar. Isso também é seletivo, né? Tem pessoas que conseguem, por exemplo, ficar em ambientes muito barulhentos porque gostam, né? Tá num show de uma banda que ela gosta, por exemplo, mas não conseguem nem dormir porque uma cidade como São Paulo, por exemplo, o barulho de caminhão do lixo, de ônibus, motoqueiro que, enfim, os motoqueiros infelizmente não têm o menor respeito, né, com quem dorme, ficam buzinando com escapamento a noite inteira. E é muito comum e muito prevalente, né? Como eu falei, tem a hiper. E a hipo e também tem comportamentos de busca sensorial, que é muito comum no paciente com TDAH, sobretudo hiperativo e impulsivo, que é aquela coisa, precisa estar sempre com alguma coisa na mão. Teve até várias empresas que ficaram multimilionárias vendendo aqueles spinner, né? Que a pessoa fica girando e tal, falando que aquilo ajuda a se acalmar e tudo mais, mas que não tem qualquer grau de evidência, né? Mas, de qualquer forma, isso se chama busca sensorial, precisa estar sempre com algum comportamento, alguma necessidade ali de sensação. E aí, quando a gente pensa, né, dos perfis clínicos e a gente pensa de TDAH, a gente, novamente, tudo bem, tem os sintomas core, os sintomas-chave que vão precisar estar presente, que vai ser hiperatividade, vai ser impulsividade, vai ser desatenção. Por outro lado, a gente também não pode se furtar de avaliar, intervir e tratar adequadamente problemas da ordem de função executiva, de controle inibitório, aspectos de comunicação e linguagem, aspectos emocionais, comportamentais. Então, falou de TDAH, estamos falando de um problema, de um transtorno que abrange vários aspectos, não só desatenção, hiperatividade e impulsividade, mas também cognição, desenvolvimento, emoção, comportamento. E aí a gente tem, né, para cada uma delas, né, a gente vê um fluxograma do Koffler muito interessante do ponto de vista mais integrativo, né, do que a gente tem como trabalho de memória de trabalho, aspectos ali cognitivos, né, então função executiva, memória de trabalho, inibição do controle dos impulsos, o tanto que esses modelos, o tanto que isso está afetando ou comumente afetam a pessoa com TDAH. Novamente, né, pessoal, nem tudo o que é desatenção, hiperatividade e impulsividade é TDAH. Tem a beleza da humanidade, da individualidade, é justamente a gente ter paletas e de sermos diversos, né? Sintomas isolados não bastam. Muitas crianças podem ser mais agitadas, tem questões de temperamento, tem questões culturais. Mas para se falar em TDAH, a gente vai precisar invariavelmente pensar em persistência. O que é persistência? Eu tenho os sintomas por pelo menos 6 meses. Início precoce. Antigamente se falava antes dos 7 anos, com a DSM-5 foi para 12. Pervasividade, ou seja, presença em múltiplos contextos. Não adianta ser TDAH só em casa ou só na escola. Quem é TDAH, é TDAH 24/7. E, novamente, falou de transtorno, falou de impacto, né? Se você não tem impacto, você não tem transtorno. Essa é a definição do transtorno. O impacto funcional é o que distingue, né? Então, se eu tenho um desenvolvimento típico, uma distração, uma agitação ocasional, que não tem prejuízo, não há que se falar em transtorno, seja TDAH, seja qual for.
TDAH clínico, os sintomas eles levam a prejuízos, a impactos funcionais, que podem ser da ordem escolar, acadêmica, laboral, social, etc. Novamente, a gente está falando de impactos da ordem acadêmica, ocupacional e social, e quando a gente pensa, né, a Organização Internacional que mais avalia transtornos da infância e adolescência, que é o IACAPAP, ele compara, né, o impacto que o TDAH tem a outros transtornos mentais graves, né? Ou seja, TDAH, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem um pouquinho de TDAH, é algo, é ok. Não, não é. Pode ser tão impactante na qualidade de vida do sujeito, da família desse sujeito, quanto um transtorno afetivo bipolar, uma esquizofrenia. E quando a gente fala, né, o estigma é muito maior, parece que é algo muito mais grave, mas os estudos já mostram que o TDAH tem um impacto tão importante quanto outros transtornos mentais graves, né? Como eu falei, um bipolar, uma esquizofrenia, uma depressão grave. E os sintomas também são muito de janelas temporais, né? O que a gente chama de desatenção, hiperatividade e impulsividade, ele oscila, muda de acordo com a faixa etária, né? Isso é importante, né? É importante a gente saber porque tem coisas que são comuns da adolescência, né? De certa forma, como eu falei, a questão de procurar a novidade, etc., é comum. O que não é comum é um autocontrole deficitário, um excesso de riscos, né? Ou seja, aqueles adolescentes que se colocam em risco excessivamente. No caso do adulto, uma certa desatenção, sobretudo em períodos de estresse, é comum, mas não é comum ter vários acidentes, vários erros por descuido. Então, é importante a gente saber o que é comum e o que não é em cada período e saber que os sintomas de TDAH, eles são mesmo os espectros, né, seja desatenção, hiperatividade e impulsividade, são diferentes de acordo com a faixa etária. Novamente, é importante a gente cogitar o estágio, porque quando a criança é menor, né, ela tende a ser mais hiperativa, é difícil a gente fazer uma avaliação mais objetiva, né? São pessoas, são criancinhas que não têm muita demanda, né, para a gente poder avaliar uma desatenção ou falta de atenção. Já na idade escolar, a gente consegue ter sintomas e a gente se vale muito dos professores, né? Então, os informantes principais acabam sendo professores porque eles estão muito tempo com esses jovens, né? E acabam comparando com outros, né? Que não têm o problema e falam, olha, talvez fulaninho aqui tem uma desatenção, tem uma impulsividade que é importante comparado com demais escolares, né? Na adolescência, os sintomas tendem a diminuir, mas há uma variação, reduz bastante hiperatividade, impulsividade, sobretudo quando vai chegando próprio à idade adulta, né? E aqui a grande questão é o impacto na adesão escolar, nas notas, né? Então, temos um problema de repetição, de evasão escolar, e nos adultos a gente vai ter problemas, sobretudo, de desatenção, planejamento, dificuldade de organização, prazos, nos adultos também começam a ter, né? A gente vê que grande parte dos transtornos psiquiátricos eles começam ali na idade adulta, né? Claro, a gente tem crianças com quadros ansiosos, sobretudo, com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, mas quando a gente pensa em dependência química, transtorno afetivo bipolar, muitas vezes vai começar ali numa idade mais próxima ali de 20, 25 anos. E é isso, pessoal. Essa aula a gente acaba agora e depois eu vou fazer o upload das continuações.